Bem, boa tarde a todos, né? Já passou do meio-dia. Bem, como já foi informado, meu nome é André, eu sou morador da comunidade da Babilônia. Comunidade esta residente ali em uma área nobre do Rio de Janeiro, no bairro do Leme. E há cerca de 9 meses atrás, nós idealizamos e criamos um movimento que o denominamos de Favela Não Se Cala. Por quê? Foi bem perceptível que a luta estava se dando de maneira fragmentada. Em que sentido? O Tabajara lutava isoladamente, o Santa Marta lutava isoladamente, o Pavão, o Vidigal, a Rocinha, a Babilônia, a Chapéu Mangueira, quando o que nos difere de fato é somente a questão geográfica, porque a maneira do sistema agir é a mesma, e as problemáticas também são a mesma. Então, idealizamos e criamos esse movimento que tem como base a conjuntura dessas comunidades, para fortalecimento da luta. Não dá mais, não compete mais lutar de forma fragmentada, já que a problemática é a mesma. Pois bem, então idealizamos e criamos esse movimento. Eu vou falar rapidamente como funciona o movimento. O movimento ele acontece, tem reuniões mensal em cada comunidade, onde o morador ele organiza o local, ele organiza o espaço físico. Nós chegamos com os companheiros das outras comunidades e ali colocamos temas a serem abordados. E a primeira coisa que nós tivemos a sensibilidade é de colocar o morador da favela como agente. Nós não chegamos ali para levar a consciência, porque isso já cria um muro, né, invisível entre aquele que leva consciência e o que não tem consciência. Não, ele é agente. Ele é agente, eu só estou chamando ele para a luta. Ele é protagonista dessa luta. Então, ali quem fala é o morador. A gente só coloca os temas a serem abordados. Isso é importantíssimo dentro do processo do qual nós queremos fazer parte, que é o processo de transformação da sociedade. Colocar o favelado como agente do processo. Pois bem, então essa é a maneira que o movimento ele funciona na praticidade. O que acontece também é que firmamos uma parceria com o Domínio Público, que tem filmado as reuniões. Tem também um rapaz que trabalha na TV Brasil, que filma e edita todo o material de audiovisual. Eu quero aqui dizer que temos trabalhado muito com audiovisual, porque é muito mais fácil para o morador de favela memorizar do que você fazer uma reunião formal com diversas oratórias. Você passando o audiovisual, ele memoriza mais, ele absorve mais o conteúdo que você quer passar. E fechamos uma parceria recentemente com a PUC, temos uma parceria com a Pastoral de Favelas, inclusive hoje no Pavão, às 18 horas, vai estar sendo passado um filme lá, a Pastoral de Favelas vai passar um filme lá, por isso que eu pedi para poder falar um pouco mais cedo, porque às 18 horas eu tenho que estar lá. Esse é um evento do Pavão, onde o movimento Favela Não Se Cala vai apoiar. Pois bem, falando aí das diretrizes do movimento, a gente trabalha com 2 pilares, né? O processo da conscientização orgânica, na base, dentro das favelas, e o processo da continuidade. Eu acho que, sem esses 2 pilares, qualquer movimento tende a naufragar com o tempo. Então, fazer o processo da conscientização, mas o favelado como agente, né? Sem criar esse muro invisível que nós estamos lá levando a consciência. Uma roupagem nova na linguagem, atrativa. Eu costumo falar sempre dos movimentos de ocupações, a qual eu fiz parte por um período de tempo, quando eu fiz parte do Conselho Popular, onde eu conheci o Jorge, um companheiro nato, né, de luta. E a linguagem a roupagem de linguagem dentro das ocupações é muito dificultosa, né? Tinha moradores ali que catavam papelão, e a linguagem da roupagem era assim: companheiro, o troquitismo, o leninismo. Aí quando você dava para o companheiro falar, ele, porra, que porra é essa? Eu não sei, eu só estou aqui para ouvir, ele não se sentiu um agente. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que mudar um pouquinho a roupagem da linguagem. É uma preocupação do movimento também. Então o movimento ele funciona dessa forma, e as 2 diretrizes, os 2 pilares, é a conscientização de maneira orgânica e a continuidade. Porque o que nós percebemos é que, em determinado momento, nós nos unirmos, né, em prol de uma causa, ou a gente ganha para, ou a gente perde para. E o sistema ele não trabalha dessa forma, o sistema ele é contínuo. O sistema ele nunca para de trabalhar. E ele vai aprimorando as suas técnicas e formas.
E eu vou falar como o sistema tem trabalhado dentro desse processo de remoção branca nas comunidades principalmente situadas na Zona Sul. Processo muito bem elaborado, muito bem arquitetado, onde o morador ele não consegue perceber, não é perceptível. Então, o movimento Favela Não Se Cala, ele propõe a mostrar ao morador o que está por detrás da UPP, qual é o plano de fundo da UPP, como um projeto de cidade e não de segurança. A UPP ela é um projeto de cidade, não de segurança pública, não se engane. É um projeto de cidade onde a UPP, as implementações da UPP é o ator principal no processo da remoção branca. Por quê? Acontece o processo da gentrificação, que é o enobrecimento da área que traz consigo o encarecimento. É isso que está acontecendo. Então, eu vou abordar esses temas de maneira mais específica. Então, para a gente dar início, eu marquei aqui algumas coisas, falar que o sistema ele trabalha como uma engrenagem. Peças bem montadas, bem encaixadas, bem arquitetadas. E a primeira peça dessa engrenagem do sistema é a UPP. Eu vou falar para vocês como se deu a implementação da UPP na Babilônia. É importante que vocês atentem para isso. A gente estava vivenciando um momento muito difícil, uma guerra que já estava perdurando 3 meses. Uma guerra entre 2 facções rivais. E nesse período existe uma entidade no Leme, denominada de SOS Leme. E nos fora feita uma proposta de realizar uma reunião no Golden Tulip, é um hotel que tem no Leme, onde nós estaremos ali levando os projetos existentes na Babilônia no Chapéu Mangueira, que não tinha parceria com o poder público. Só que quando nós chegamos lá, nós fomos pegos de surpresa. A reunião tomou totalmente um cunho de segurança pública. Estava lá o secretário Mariano Beltrame, a delegada Marta Rocha, que ainda era delegada da 12ª, 14ª, todo o aparato, né? A reunião tomou um aparato, né? Tomou um cunho de segurança pública. E interessante que no decorrer da reunião, o secretário era constantemente indagado. Secretário, olha, o valor do meu imóvel está caindo por causa da guerra. O valor do meu imóvel está caindo. Quando é que vai ser implementada uma UPP aí? Então, ali ficou bem claro o pano de fundo da UPP. Era por causa da especulação imobiliária, como falou muito bem o professor. Os EPTUs estavam caindo e os imóveis também, o preço dos imóveis. Após a implementação da UPP, é o boom da especulação imobiliária, não só no asfalto, como nas comunidades. E aqui eu quero falar para o professor que a informação que o senhor passou, que o morador vende a 40 mil, não procede, porque existe uma moradora na Babilônia, ela vendeu um barraco de estuque, de pau a plique, né? Aquela forma antiga que era feito os barracos, por 90 mil reais. 90 mil reais, mas a pessoa que comprou, ela já está visualizando e enxergando lá na frente. Então, o que o morador tem que perceber é que esse processo de gentrificação já foi levado para Madureira, ele já foi levado para Bangu. Então, ele tem na consciência dele que ele vai vender por 90 mil e vai comprar um imóvel em Bangu e Madureira. Engana-se ele. Não compra mais. A gentrificação, saiu recentemente um estudo que a cidade do Rio de Janeiro tem um custo de vida mais caro do Brasil. Isso é fato. Então, a nossa proposta é levar isso ao morador, porque não é perceptível, o morador ele não tem essa percepção. Ele acha que é uma boa, professor, vender o barraco dele por 90 mil e ir para outro lugar. E não é, vai mexer com toda a estrutura da sua vida, que sempre foi pautada ali na Zona Sul, onde a gente tem todo o conforto e toda a comodidade, transporte e etc. Então, a UPP ela é o ator principal no processo da remoção branca. Isso é fato, ela é uma peça principal nessa engrenagem. A segunda peça que ninguém percebe é o choque de ordem, que eu denomino e classifico como choque de classe. Por quê? Porque o choque de ordem ele vai mexer no bolso daquele imigrante que veio do Norte e Nordeste, que muitos deles não têm emprego formal. Eles vivem da informalidade. Então, é uma asfixia. Ou seja, poxa, eu migro da minha cidade, do meu estado, para o Rio de Janeiro, querendo lograr êxito na vida. Chega aqui, eu não tenho espaço para viver do mercado informal. Se for para passar fome aqui, eu vou passar fome na minha terra natal. Então, o segundo, dentro dessa engrenagem, é o choque de ordem. Também é outra coisa que não é perceptível.
Então, a nossa função é fazer com que os moradores que residem nessas comunidades percebam isso. Percebam que o sistema trabalha de maneira como funciona como uma engrenagem. E a terceira peça nessa engrenagem são as obras, PAC, Morar Carioca. Agora, como você vai fazer o morador perceber que é uma reivindicação antiga das antigas lideranças, né? A questão do saneamento básico, essas obras, que o pano de fundo da obra também está pautado na remoção. Por que está pautado na remoção? Primeiro, que nós não temos participação nenhuma dentro do projeto. O projeto ele já vem pronto. Ele já vem pronto. Aí alarga-se rua, cria-se vias, que não tem funcionabilidade nenhuma. É só para fazer o processo da remoção daquelas moradias. Por quê? Se você vai contratar uma pessoa, um arquiteto, um pedreiro, para fazer ou realizar uma obra na sua casa, por mais que ele saiba da parte técnica, ele tem que te ouvir, porque quem vai residir ali é você. O projeto Morar Carioca na Babilônia até hoje não nos mostrou o escopo da obra. E eu já fiz 5 petições através da Defensoria Pública. Não tem escopo, a gente não sabe o cronograma da obra. São 43 milhões para 2 comunidades minúsculas. Quem já foi no Leme sabe que é minúsculo. Então, a obra é a terceira peça dentro dessa engrenagem. A segunda maneira que o sistema trabalha dentro das comunidades, o saudoso Brizola ele já dizia, eu vou plantar dificuldade para colher facilidade. E aí são inúmeras, eu vou enumerar aqui algumas dificuldades que são implantadas pelo sistema para que eles possam colher a facilidade que eles querem. Vou citar um exemplo. Na Babilônia, o morador que tem o seu automóvel, ele nunca teve um espaço para colocar o seu automóvel, ou seja, uma garagem. Ele sempre colocou na calçada. A gente sabe que a calçada é lagradouro público, é um espaço para fluxo de pedestre, mas sempre foi assim. Hoje, na Babilônia, a Guarda Municipal sobe todos os dias para multar os carros. E detalhe, ela não multa os carros particulares dos policiais da UPP. É muito engraçado isso. Não multa. Não multa. É plantando dificuldade para colher facilidade. Outra tática do sistema. A Babilônia, ela se deu início de cima para baixo. Então, as casas mais antigas são as mais precárias, nesses moldes que eu falei de pau-aplique. E muitos não a reformaram porque é muito longe, é lá em cima, é dificultoso, como o professor falou. Imagina carregar material lá. Então, alguns não fizeram de alvenaria porque não têm condições financeiras e outros por causa dessa questão da longevidade. O que acontece? A prefeitura implementou o pouso, onde o engenheiro não permite que as casas sejam reformadas. Mas a casa está caindo. A casa está caindo. Porque o interesse na Babilônia é na parte mais alta. Todas as comunidades residentes na Zona Sul, o interesse é na parte mais alta. Por quê? Por causa da visibilidade. Se vocês tiverem a oportunidade de subir a Babilônia, vocês vão entender o que eu estou falando. A paisagem é linda. Eu tenho uma visão da Baía de Guanabara e da Orla de Copacabana. Ninguém tem isso no Rio de Janeiro, a Babilônia tem. Outra coisa que eles se utilizam muito é a questão da APA, a Área de Proteção Ambiental, e a área de risco. Na Babilônia, eles usaram desses 2 artifícios, da APA, a Área de Proteção Ambiental, e da área de risco. Vamos lá, só para que vocês entendam como é sujo o jogo. A Babilônia tem uma área de APA que foi criada em 91, e lá já existiam famílias que residiam lá há 70, tem famílias lá centenárias. E aí o prefeito Eduardo Paz falou que essas pessoas não poderiam residir ali porque era uma área de APA, a Área de Proteção Ambiental. Até aí tudo bem. Olha, vocês não podem residir aí, porque é área de proteção ambiental, vocês estão degradando o meio ambiente, etc, etc. Aí, recentemente, saiu uma matéria no jornal de grande porte, que é o jornal O Globo, onde o prefeito Eduardo Paz diz não haver problema nenhum em implementar na Babilônia uma unidade do bondinho. Veja que falta de incoerência. Quer dizer, quando tem grandes interesses financeiros por detrás, aí você não degrada o meio ambiente. Mas o pobre, o favelado que reside lá há 70, 100 anos, ele está degradando. Quer dizer, é uma vergonha isso. Uma vergonha. Mas está aí, domingo a gente vai fazer até uma manifestação, que somos contrários
a implementação de uma unidade do bondinho lá que vai ter um impacto ambiental enorme. Então, quer dizer, só quem degrada o meio ambiente é o favelado. As casas no Joá. Foi feito um estudo pelo Instituto Pereira Passos, que a grande burguesia, as grandes construções da especulação imobiliária desmatam 70%, enquanto as comunidades desmatavam 30%. Quer dizer, são informações errôneas que são passadas por essa mídia burguesa que a sociedade absorve. Então, o segundo ponto é a questão da área de risco. Estudando a lei, descobrimos que a lei orgânica do município do Rio de Janeiro nos dá o respaldo de conectar um engenheiro de nossa confiança para fazer um contralaudo. E aí que entra a pessoa do Maurício Campos, que é da Rede contra a Violência. Hoje, infelizmente, eu não vou poder estar lá. É uma pena, é um companheiro que tem sido fundamental nessa luta. Conectamos o Maurício e aí eu levei lá para fazer o contralaudo, porque eles tinham dado como zona vermelha, né, classificação de alto risco, é assim que a GeoRio faz, zona vermelha, zona amarela e zona verde. Então a vila, o poço, a caixa d'água, a parte mais alta residente na comunidade, foi classificada como zona vermelha, classificação de alto risco. Aí eu levei o Maurício lá para começar a realizar o contralaudo. Aí fomos no poço, fomos na caixa d'água. Quando ele chega na Vila do Sossego, que é a visão mais panorâmica que nós temos, a visão mais bonita, mais linda, ele se depara com um prédio da UPP de 3 andares. Ele falou, olha, André, tem alguma coisa errada. Se a GeoRio deu esse solo como sendo de alto risco, como o Estado constrói um prédio dessa estrutura no solo que a GeoRio condenou? É isso que está acontecendo nas comunidades do Rio de Janeiro. Uma incoerência enorme. Uma incoerência enorme. Sabe? Então, eu estou passando para vocês a maneira que o sistema ele está agindo dentro das comunidades. É uma engrenagem, o sistema não para, ele é contínuo. E se nós queremos vencer esse sistema, tem que ter um trabalho orgânico dentro dessas comunidades, dentro do processo da continuidade. Não podemos parar, não dá para parar. Tem que ser contínuo e permanente. Isso requer paciência e tempo. Sabemos que o processo é a médio e longo prazo. É a médio e longo prazo. Não adianta a gente pensar que daqui a 6, 5 anos vamos estar consolidados, não. Mas é um processo. Então, eu estou mostrando para vocês a maneira que o sistema ele está agindo dentro dessas comunidades situadas na Zona Sul. E é a mesma coisa em todas, não muda nada. A maneira de agir é a mesma, as problemáticas são as mesmas, as dificuldades criadas são as mesmas. Por isso idealizamos o movimento Favela Não Se Cala, porque foi perceptível que o que nos difere é somente a questão geográfica. Outra maneira que eles acharam para facilitar o que eles querem de fato realizar dentro dessas comunidades é cooptar as associações. O movimento Favela Não Se Cala já rodou todas as comunidades da Zona Sul. Não teve uma reunião que a associação apoiou. Pelo contrário, ela fez outras assembleias para desmobilizar o movimento Favela Não Se Cala. Todas as associações de moradores da Zona Sul estão cooptadas pelo sistema. Fato. Fato verídico, fato. Que nos traz um prejuízo na luta muito grande, porque a associação é uma vitória nossa, criada na década de 60, para ser um instrumento de luta. Não essa vergonha que está acontecendo. É uma vergonha. Eu tenho vergonha desses presidentes. Todos eles, eu tenho vergonha. Fazendo isso com a sua gente e com o seu povo. Porque é muito sério o que a gente está vivendo. Se a gente não se unir, daqui 10 anos é condomínio de luxo em todas elas. Isso é fato. Então você que é jovem, venha para a luta. Participe mais. Porque não adianta lutar por cultura se você não lutar primeiro pela moradia, pela sua permanência no seu lugar. Seu lugar onde você tem sua história, sua raiz, a sua essência. Eu sinto falta do jovem na luta contra a remoção. Vocês têm que participar junto conosco. Participem, porque a coisa é séria. É uma engrenagem muito bem montada pelo sistema. Outra coisa que eu quero agregar, dentro dessa engrenagem, dessa maneira do sistema trabalhar, é a Lei 013, a Resolução 013 assinada pelo secretário Mariano Beltrame, que dá totais poderes aos policiais de intervir em qualquer evento cultural.
Qualquer um, eu estive na APA Funk na quinta-feira, é um absurdo essa resolução 013, isso tem que cair, porque isso fere a Constituição do Brasil, porque ela reza claramente que o Estado ele tem que nos dar condições e direito, ele tem que propiciar o direito ao lazer, ele está nos privando disso. É uma vergonha essa resolução 013, mas está aí e ninguém fala nada. E não é só na questão do baile funk, é qualquer evento, é batizado, qualquer coisa. O policial chega lá e fala, ó, eu estou aqui com a resolução 013 que me dá totais poderes de intervir nessa festa. E acabou, e acaba. Ninguém fala nada disso. O secretário esteve no programa Esquenta, com os policiais todos engomados, sorridentes, uma falsidade, uma hipocrisia. Uma hipocrisia aquilo ali. Tinha um lá sorridente no bigodão, uma hipocrisia, dá nojo daquilo. Dá nojo ver aquilo, porque só sente a faca entrar, somos nós que estamos lá. Somos nós. Policial entra na sua casa sem mandado. E você vai indagá-lo, e ele fala, quem manda aqui é a gente. Favelado não precisa de mandado. Porque a lei aqui somos nós. O mundo precisa saber isso que nós estamos passando. A UPP é a mão opressora do Estado lá dentro. Trocou um poder por outro. E muito mais perigoso. Agora, tem que ter coragem para falar essas coisas. Tem que ter coragem para falar isso. Eu tenho. E os demais companheiros também têm. Porque nós estamos sofrendo. E muito. Se vocês forem nas nossas reuniões, você vai ver pessoas chorando. O sentimento está à flor da pele. Porque eles derrubam uma casa e deixam ali todo o entulho para fazer em você um fator psicológico. A sua é a próxima. É isso que está acontecendo. Outro processo é o encarecimento. E é aí que se dá a remoção branca. Terça-feira eu tenho uma reunião com a empresa Light. Eu vou falar algo para vocês aqui. A tarifa de luz na Babilônia está chegando a cerca de 300, 290 reais. Uma moradora do Salgueiro, porque o movimento Favela Não Se Cala, graças a Deus está se expandindo, entrou em contato comigo, porque no Salgueiro a conta de luz está R$ 1.800, R$ 2.000. Eles estão apavorados e desesperados. Na estradinha, R$ 600, R$ 500. A irmã Fátima nos falou na reunião do movimento Favela Não Se Cala. Esse é o processo da remoção branca. É a gentrificação que chegou nas comunidades após a pacificação. Mais do que no asfalto, como a gente costuma dizer. R$ 1.000. Eu vou estar indo lá numa reunião sábado. Já entrei em contato com a Defensoria do DECOM, já nos foi passado toda a diretriz do que nós devemos fazer lá no sábado. Isso está acontecendo. E muitos não sabem dessas coisas. Aí agora vai ser implementado os idômetros. Nós vamos pagar água. Na Babilônia, no Chapéu Mangueira, já começou o processo da regularização fundiária. E aqui eu quero fazer um adendo. Se a regularização fundiária vem antes da pacificação, para mim ela tem um contexto. Pós a pacificação, para mim ela tem outra. Estão preparando o terreno para a burguesia, porque a gente sabe que em toda a Europa a burguesia mora nos morros. Eles querem reverter isso. Eles querem reverter isso. E já nos foi passado que fica nas mãos do prefeito Eduardo Paes inserir o IPTU ou não. Mas nos tranquilizaram. Calma que é tarifa social. Como fizeram quando a empresa Light regularizou dentro das comunidades. Mentira, engodo mais uma vez. Então, se não houver uma mobilização, uma unificação dessas comunidades, eu informo dizer, e lamento, daqui 10 anos, tudo condomínio de luxo. A burguesia residindo lá maravilhosamente, sorridente. Esse é o processo. E é isso que está por detrás, é o pano de fundo dessa pacificação, que é um projeto de cidade. O PP é projeto de cidade, não é de segurança pública, é projeto de cidade. Vou esclarecer algo aqui para vocês. A Babilônia e o Chapéu Mangueira, como eu já falei,
são duas comunidades pequenas. Nós estamos vivenciando uma guerra há 4 meses. Qual o PP lá? Troca de tiro, já teve morte. Não sai na mídia. Há uma blindagem da mídia burguesa porque há interesses financeiros que o PP dê certo pelo menos até a Olimpíada. Uma comunidade, 2 comunidades pequenas. Olha lá, guerra de facções. Vocês sabiam disso? Mas está lá. Tem um relato que eu gosto sempre de dizer, ele viu o vídeo que nós postamos na internet, no YouTube, que é o seguinte, ainda não tinha sido implementadas as UPPs. Domingo, a gente tem um costume, né, se perdeu um pouco, de reunir familiares de outros locais, né, de outras localidades, fazer aquela galinhada com farofa. Aí um domingo desse, os policiais adentraram dentro da minha residência, lá tem um muro, eu argumentei com eles se eles tinham mandado, ele falou que não precisava. Quando eu olhei, não tinha um nome, quer dizer, uma conduta totalmente imprópria para um agente da lei, porque eu também me considero cidadão. E a favela é cidade, sim. O que acontece? Adentraram na minha residência, aí o cara pegou a máquina de escrever velha, pô, já obsoleta, a gente nem usava. Tem nota fiscal disso aqui? Pô, não tem, companheiro. Pô, não tem. Aí foi lá, pegou um tênis meu, tem nota fiscal. Falei, irmão, se tem, eu não sei onde está. Eu não vou procurar nota fiscal para você. E a gente ficou contra-argumentando, eles não gostam de serem contra-argumentados, eles acham que você está abusando deles, né? Eles colocam sempre como abuso de autoridade. Quando você reivindica o seu direito enquanto cidadão, dentro da abordagem, haja vista que o fiel foi preso por idealizar uma cartilha, né, da conduta que os policiais deveriam ter, ao invés da UPP apoiar, prender o fiel. Né? É muito engraçado isso. Ele não satisfeito, porque eles não gostam de ser contra-argumentado, ele pegou o fuzil. Meu irmão, eu conto isso aqui com uma indignação. É o que eu falo, eu vejo muitas pessoas sentando em plenárias, fazendo oratórias sobre o PP, não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Ele entrou para nos humilhar, né? Pegou o fuzil, ele destampou a panela e mexeu com o fuzil na nossa galinha, mas foi só para humilhar. Ele quis me humilhar, ele quis humilhar a minha família. E dali ele foi embora. Né? Então, assim, a gente fica até emocionado porque nesse dia você não se sente cidadão, né? Você não se sente nada, cara. Então, assim... Então, assim... Que essa possibilidade, ela era real. Alô? Alô? Essa possibilidade do valor do solo urbano ser ampliado assustadoramente, que impediria qualquer possibilidade do morador continuar. Mas, muito mais do que isso, existia uma lógica de ordem pública que não é de ordem pública. Porque, quando se fala de ordem pública, envolve toda a totalidade. Quando você fraciona e direciona a ordem para determinado grupo, significa dizer que há um processo de construção de uma justiça. E injustiça, ela tem que ser operada para alguém. Assim como a justiça pode ser operada para a totalidade ou para determinado grupo. Então, do ponto de vista, vou botar um termo que eu não gosto de usar, mas do ponto de vista dialético, há sempre necessidade de que
haja aquele que está fora, que ele se sinta fora. Então, mexer a galinha com fuzil significa dizer o seguinte: eu meto a mão na sua panela, que é um dos lugares mais sagrados que tem na casa, e de qualquer casa é a cozinha. Então, é a coisa simbólica, mas que tem uma força que arrasa qualquer um. Por isso eu vou entender esse momento emotivo, porque só quem passa sabe. E dizer para você que em 98 e 2003 eu tive no Chapéu Mangueira, não fui na Babilônia. E naquele momento, o processo de violência, o filho da presidente da associação do Chapéu Mangueira, do Julião, naquela época, tinha sido preso, porque o garoto estava numa dada situação e disseram que o garoto estava traficando. E até hoje não se provou. A gente desceu para a delegacia, para contestar tudo mais. E essa questão da UPP, e você tem muita razão, muito mais do que política de segurança, é o intuito de colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Mas deixa estar que os policiais também não estão nos lugares. Porque ele faz um discurso que não é dele, porque dali ele sai para um lugar também bastante pobre. Então, aí na questão da polícia, não precisa cor, precisa farda, apenas isso. Aí você vê uma grande quantidade de policiais mortos. Alguém fala assim, mas isso é covardia. Não, cada grupo sabe como é que é operado as coisas. A gente não concorda com a morte de ninguém, mas também eu não concordo com a morte dos nossos. É necessário começar a gritar. Infelizmente, para gritar, alguns vão ficar. Eu gostaria que ninguém ficasse. Tá? Porque quando esse relato é muito difícil, né? Espero que vocês entendam, porque realmente é... Bem, vamos retomar o raciocínio aqui. O que acontece também? A gente está nessa luta contra a resolução 013, né, para que ela caia, e vamos até a última instância, porque é uma lei arbitrária, é uma lei que fere o que reza na Constituição, onde o Estado tem um dever de propiciar o direito ao lazer, e ele está nos privando disso, né? O que acontece? Estava conversando com a companheira lá fora. Nós estamos nos reunindo na UFRJ, todas as sextas-feiras, porque tem muita resistência, está havendo muita luta pela cidade. Isso é bom, nos deixa esperançoso, né? Isso aqui é um foco de resistência que está acontecendo aqui hoje. Só que a luta ela está se dando de maneira segmentada. Eu não entendo essas marchas que tem, a marcha da maconha, a marcha para Jesus. Isso é ruim, porque segmenta a luta, e nós estamos vivenciando um momento de discutir que tipo de cidade nós queremos para residir. É essa cidade aí excludente para os pobres, uma cidade cada vez mais elitizada, isso é fato. É uma cidade do banco imobiliário. Qual cidade que nós queremos viver? Então, assim, a gente precisa criar um fórum, retomar aquele fórum para discutir a cidade, porque aí a gente vai conseguir incorporar todos os segmentos. Nós necessitamos fazer isso, sabe? Não dá mais para as lutas continuarem de maneira segmentada. Continua no seu segmento, mas a gente precisa, em um tempo, arrumar um espaço físico onde esses segmentos estejam juntos para discutir a cidade que nós queremos residir nos próximos anos, né? Uma proposta que fica aqui, eu fico muito preocupado com essas questões. Então, o movimento Favela Não Se Cala, ele se dá com esses dois pilares. Graças a Deus, temos conseguido, né, realizar as reuniões, temos conseguido avançar. A gente sabe que o processo é médio e longo prazo, mas eu estou bem feliz com a resposta, sabe? A gente está tendo uma resposta do morador muito boa, sabe? O morador está conseguindo, porque a gente precisa entender uma coisa: hoje em dia é muito difícil mobilizar. Imagina você mobilizar em comunidades residentes na Zona Sul. Pô, a praia está ali, cara. A praia está ali, você vai mobilizar jovens em um sábado, um sol desse. A praia está ali, então assim, o lazer
está ali. Mas o mais importante, ainda que venha um morador, é fazer uma reunião bem pedagógica, com uma roupagem de linguagem nova, que ele entenda a mensagem, que ele possa ser um reprodutor daquela mensagem. Acho que isso que é o mais importante. E o movimento tem conseguido fazer isso, sabe? Não importa, tem reuniões que vem 3, 4, mas lá do Laboriô foi quase 50. Então a gente sabe dessa dinâmica. Agora o mais importante é um trabalho pedagógico. O morador ele tem que se sentir um agente, ele tem que entender e compreender, conseguir absorver aquilo que nós estamos passando para que ele possa ser um reprodutor, né, de tudo que está sendo passado ali. Então, assim, essas são as lutas que acontecem, as táticas e técnicas que o sistema tem conseguido fazer dentro dessas comunidades, principalmente situadas na Zona Sul. O valor dos imóveis está absurdo. Lá na Babilônia você não aluga um imóvel por menos de R$1.000. E isso é um problema, eu estava conversando com os companheiros, porque tem morador que está fazendo um monte de casa para alugar. E ele acha que aquilo ali vai ser uma garantia da permanência dele. Ele vai ter uma sobrevida. Ele só vai ter uma sobrevida. Ele está se enganando com isso. Essa coisa do pequeno empreendedor vai ter sobrevida. A tática é expelir todo mundo para o lugar mais longe possível. Então, assim, é um trabalho árduo fazer um morador perceber tudo isso que nós colocamos aqui para vocês. Mas é necessário que seja feito. Então, conto com vocês, jovens. Sabe? Façam aderência a essa luta. Nós temos direito à moradia, vamos lutar, sabe? Vamos nos enganjar, porque eu tenho a certeza que juntos somos fortes. E no final, eu tenho a certeza da nossa vitória. Vamos permanecer no nosso lugar de raiz, onde tem nossa história, onde eu criei minha filha. Eu quero que ela crie as filhas delas ali, sabe? É isso, nós lutamos por isso. Questão da identidade, né, professor? O favelado ele está perdendo, o negro está perdendo a nossa identidade. Não tem mais jongo, não tem mais nada. Né? E é interessante colocar aqui a migração dos nordestinos. O professor colocou muito bem, a Babilônia hoje é 50-50. 50-50. E o que acontece? O morador que reside ali que reside ali há longos anos, ele tem um discurso muito segregatório, né? Que é esse discurso aqui, ó, na linguagem bem popular. Pô, esse Paraíba chegou aí agora. Eu sou cria. Porque essas pessoas que migram para cá, nós temos que entender que é a mesma coisa quando um brasileiro vai para o exterior. Ele vem para trabalhar, aí compra um imóvel. Eles são donos de todos os comércios dentro das comunidades. Então, esse discurso segregatório é ruim, porque o checkmate final é quando a burguesia subir através de laranja, tá? E não vai subir lá, o Eike Batista não vai subir lá, ele vai enviar laranja e vai falar assim, a asfixia vai estar sendo feita, não tem direito ao lazer, você não tem direito de estacionar o carro, você não tem direito a nada. Você quer quanto na sua casa? Eu te dou. E aí vai pesar essa questão dessas pessoas que estão migrando do Norte e Nordeste, porque elas não têm o mesmo sentimento que eu tenho com aquela terra. Então, segregá-los é burrice. Outra tática e técnica do sistema é quando eles vão negociar, nunca negociam no coletivo, sempre no individual. Sempre falo para o morador, negociação coletivo. É coletivo, nada no individual, porque cada casa que vai saindo vai enfraquecendo a luta. Então, assim, o sistema ele está com uma engrenagem de ação muito bem feita, e muito bem orquestrada e muito bem montada. Agora, a gente tem que destruir isso, né, com esse trabalho de base orgânico, com essas reuniões periódicas, pedagógicas, para o morador entender, absorver, colocar o morador como agente da luta. Eu acho que, indo por esse viés, eu tenho esperança de vitória futura. Boa tarde, obrigada pela sua fala. Assim, eu acho que tem duas coisas que a gente pode apontar. Uma que realmente só quem vivencia nesses territórios tem, aspas, autoridade para falar, né? Em vez de uma série de favelólogos, né, que adoram discursar e escrever também. Mas eu tenho uma questão para te fazer. Você falou dessa questão do empreendedor nas favelas, né, que agora é moda.
eu não sei, o que você pensa que também é muito incentivado pelas ONGs, né? Porque as organizações não governamentais gostam muito de realizar cursos, oficinas, seja empreendedor. Então, assim, queria que você, se pudesse, falasse um pouco mais desse sentimento, né? Porque muitas pessoas que são ligadas a movimentos sociais também são ongueiros e ongueiras. Quando não trabalham, também são voluntários. E muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não. Inúmeras vezes as ONGs dão o tom do discurso dos movimentos sociais e das práticas. Então, como é que vocês lidam com isso lá? Se a ONG está presente no movimento Favela Não Se Cala? Não, assim, é só para saber, porque é uma questão muito delicada. Muita gente do movimento social não gosta quando isso é levantado, quando é questionado, sabe? Ou porque trabalha, porque é voluntário, enfim. Na questão dos nordestinos, é evidente que chegaram por último ocupar a parte mais baixa. Isso porque nos anos 10, 20, era proibido construir na parte de baixo. Então os pretos começaram da parte de cima, por causa da questão quilombola, e também porque da proibição que era difícil acesso. Então, essa é uma das primeiras questões que eu queria colocar. A outra é a questão das ONGs. Me lembra muito a década de 60, bastava uma câmera, uma ideia na cabeça, você tinha um filme. Atualmente, você basta ter um laptop, uma ideia na cabeça, ter uma ONG, ter uma favela. Não dizendo que todas são iguais. Mas as práticas espaciais demonstram o interesse que os grupos têm. Então, a questão ambiental também é fomentada pelas ONGs. Preservar o meio ambiente, mas preservar que meio ambiente? Meio ambiente não passa de um grande discurso, né? Nesse sentido, perguntar para você como é que você vê a atuação dessas ONGs com a ferramenta do meio ambiente? Será que contribuem para vocês ou normalmente a ação é para favorecer a entrada de grandes capitais? E dê nome. Ainda sobre o assunto das ONGs, lá na Maré é uma das favelas que a UPP tá se chegando. E as ONGs estão vibrando pela chegada da UPP, porque quando se chega o UPP, se chega muito dinheiro. E na Maré tem mais de 100 ONGs. Mais de 100 ONGs que usam a nossa pele para ganhar muito dinheiro, não é pouco dinheiro. E aí, a gente, dos movimentos sociais dentro da Maré, a gente está se reunindo, começando a se reunir e a pensar como o discurso das ONGs não tome a nossa posição, não tome a nossa fala como fala principal. Diversos jornais estão divulgando por aí que a Maré, que os movimentos sociais da Maré são a favor, ou que os movimentos da Maré é um empecilho para que a UPP chegue. Ou seja, e aí de que forma, André, de que forma a gente, favelado, morador de favela, sendo usado todos os dias pelas ONGs que ganham bilhões em nosso nome, bilhões em nossa pele, eu estou dentro de uma ONG e não recebo um centavo para estar lá. Enfim, não quero, porque eu não quero vender o meu discurso, não quero vender minha pele, não quero vender a minha alma para ganhar nada. Eu quero fazer minha militância. De que forma, André, a gente, favelado, de que forma nós, moradores de favela e companheiros que fazem, que estão junto com a gente, que estão defendendo a gente, que estão levantando o nosso discurso, de que forma a gente consegue colocar o nosso discurso para fora e não que as ONGs ganhem isso, não que as ONGs vá lá e vai ganhar mais dinheiro em nosso nome, que não ganhe a nossa fala, porque quando ela fala, quando as ONGs estão lá representando a gente junto com as associações de moradores, que isso é gravíssimo. Na Maré tem 16 associações de moradores, nenhuma está ao nosso favor, nenhuma se chega também para se reunir com a gente, para falar junto com a gente, para discutir nem sequer a chegada da UPP ou o tráfico ou a polícia, de que forma a gente, que a gente parece tão poucos, mas nós somos muitos, de que forma a gente se une e consegue vencer, pelo menos nisso, pelo menos na nossa fala, pelo menos no nosso discurso, já que somos... Enfim, elas são muito grandes e a gente acaba, muitas das vezes, por conta de muitos problemas, perdendo forças.
Primeiro, o que é que a ONG vem nos oferecer e como? Alguma coisa, dizendo ela, de graça. Sempre é assim, né? Alguma coisa, sempre de graça. Voluntário. Tá bom, voluntário. Então eu pergunto, o que é a Bolsa Família? Cartão Carioca, Fome Zero, o que é isso? Isso é oferecido, é alguma coisa e de graça? As ONGs, elas, na sua totalidade, não estou defendendo ONG, não sou de ONG, nunca cheguei perto desses negócios de ONG, não sei nem como funciona, só sei do nome, ONG, ONG, sei lá o quê. Mas o governo, quando ele não interessa acabar com aquilo que está perto do povo, que mesmo o próprio povo, o governo manda, a mídia grande manda demonizar todas elas juntas, em conjunto. Pá, pega tudo demônio. Ele manda, o governo manda, porque a mídia grande só faz o que o governo manda ou deixa, e logo lá na frente o governo vem e faz a mesma coisa. O do governo não é demônio, e o dos outros é. Ou é? A Caixa Econômica é o maior cassino que eu conheço, com mais de 50 mil portas abertas. Caixa Econômica Federal. Né? E agora eu vou defender outra coisa que eu nem jogo. O jogo do bicho é o demônio, é o jogo do azar. E o jogo da Caixa Econômica é o jogo da sorte. Aí eu queria essa explicação sobre isso. Então, antes do André trazer as respostas, eu quero manifestar aqui, muito emocionado e solidário, o fuzil que está apontado contra tu é o fuzil que está apontado contra mim, parceiro. Rumo à emancipação do proletariado, do pobre trabalhador, do favelado, daquele que movimenta a economia e que o sistema massacra noite e dia, só covardia. A classe dominante quer nos alienar, nos vende ideias com a intenção de desviar, querem frear o levante popular, querem que a favela aceite e pare de lutar, pois eles temem a indignação, temem ver o favelado com um livro na mão, se mobilizando, indo em direção, entendendo o seu papel dentro da transformação, contra a hegemonia e a dominação, contra o capitalismo e a exploração, abaixo o preconceito, a remoção, abaixo a burguesia, viva a revolução. Tua luta, André Che Guevara, a nossa luta também, mano. Tamo junto, parceiro. Alô? Eu tive em Angola ano passado, e lá em Luanda tem um bairro que se chama Samba, que é o bairro onde dizem, né, lá que nasceu o Semba, que veio para o Brasil e virou samba, ou seja, um bairro histórico onde a população inicial de Luanda vivia, e ele está sendo removido um pouco por um processo parecido que acontece aqui no Rio de Janeiro, de especulação imobiliária, de tentar transformar Luanda na Dubai da África, né? Ou seja, uma cidade dos cassinos, dos hotéis, para turista e não para realmente para o povo. E aí, aqui no Brasil, aqui no Rio, às vezes a gente perde essa ideia de classista, né? Dessa ação do poder público, né, de trazer uma polícia conservadora, uma polícia criminalizadora para dentro das favelas, de fazer esse processo de remoção. E aí veio esse banco imobiliário que foi uma coisa bem interessante. Apesar de ter sido gasto milhões de dinheiros aí voltado para a educação, mas que tornou claro que a questão é o dinheiro. Isso tudo que está por trás é a vontade financeira, são os interesses econômicos. E aí eu acho que é importante, a gente está falando de ONG aqui, às vezes é muito difícil separar uma ONG de um movimento social, né? Até porque vários movimentos sociais se organizam da forma jurídica de ONG, que na verdade não existe, mas é uma associação.
o próprio NPC poderia juridicamente ser reconhecido como ONG, mas é importante nesse momento que a gente vive, onde o poder econômico e a luta realmente classista, da gente ter um curso como esse, que está fazendo um debate de Rio de Janeiro, está fazendo um debate sobre tudo que está acontecendo nessa cidade, do ponto de vista de classe, do ponto de vista econômico, a gente não perder isso em mente. Então, existem vários outros cursos aí que são voltados para a comunicação comunitária, que vão debater o Rio de Janeiro, mas esse debate que a gente está tendo aqui é muito difícil a gente ter em outros locais. Então, é importante esse espaço que a gente está tendo aqui hoje, é importante a gente receber pessoas que estão na frente da luta como você, que estão falando aqui sem nenhuma censura, ninguém chegou para você antes e falou, não fala nisso não, porque aí vai pegar mal, não sei o quê, porque tem o nosso patrocinador e que papapá, então a gente tem aqui liberdade de falar tudo que quiser. Tem mais gente para falar aí. Bom, eu não podia deixar de falar porque realmente assim, o sangue ferve quando esse assunto vem à tona em relação à questão da relação de ONG com os movimentos sociais, né? Muito bem colocado ali pela companheira. Mesmo porque, assim, exatamente por pertencer ao movimento social, sou do MTD, Movimento dos Trabalhadores Empregados, eu acho que esse é uma das grandes questões que nós dos movimentos sociais estamos passando. Os movimentos sociais, sejam os maiores, os mais importantes, até os menores, estão passando por um processo de onguerização. Eles realmente estão funcionando como ONGs. E o que isso significa? Lutas objetivas, específicas, né, que não vão além daquele... Exatamente, eles pegam a metodologia da ONG e implementam dentro do movimento social. Né, o que é realmente horrível para a gente, que você não vê uma perspectiva maior de avanço. Né? Na verdade, a gente mobiliza, a gente organiza com a intenção de que a luta vá além das demandas específicas. A questão da moradia, você pega movimentos com moradia, o próprio MTD com a questão do trabalho, o MST com a questão da terra, mas não significa que a partir do momento que a pessoa do movimento, o integrante do movimento, conseguiu um emprego, conseguiu a moradia ou conseguiu a terra, que ele deixa de pertencer ao movimento e que ele para de lutar, que ele deixa de fazer luta. Esse é o limite da ONG. Né? São lutas específicas que vão lá, coloca aquilo lá e tal, e a partir do momento que ele conseguiu, vamos supor, uma coisa que a ONG gosta muito, né, de fazer projetos para conseguir uma lei para determinada coisa e tal. Aí consegue, o projeto avança, consegue aquela leizinha, aquela coisa lá, então agora nós vamos fiscalizar. Então isso não mexe no sistema, né? Muito pelo contrário, só alimenta ele. Né? E outra coisa que é contraditório, que é importante colocar, é que as ONGs nesse processo disputam militantes conosco e ganham, porque eles profissionalizam. Né? Eles profissionalizam essas pessoas, eles pagam, né? E acabam ganhando. Então uma coisa que eu tenho falado, e que tem muita gente torcido o nariz para isso, quando eu falo, é que é o seguinte, todo respeito, óbvio, né? Eu acho que é digno e é legítimo trabalhar em ONG, porque todos nós temos que sobreviver, temos que ganhar a vida de alguma forma. Agora, integrante de ONG não é militante, na minha opinião. Vamos botar as coisas no seu devido lugar. Ele tem um patrão, né? Ele é um empregado, que se ele não seguir, né, o que a ONG determina, se o trabalho dele for além daquilo que a ONG determina, ele pode muito bem ter seu contrato rescindido e ser mandado embora. Né? Então, isso é que nós temos que ver realmente, porque essa febre de ONG, que movimenta bilhões aí pelo mundo, né? É como a companheira aqui falou, vende a nossa pele, né? Nós ficamos lá com a cara no fuzil, né? Só para contar aqui um exemplo de um companheiro do MTD também lá ali do Morro da Pedreira, em Costa Barros, o Darcy, que sofreu uma situação muito parecida com a sua e tão covarde quanto. Né? Ele dormindo, 4 horas da manhã por aí, a polícia entrou na casa dele, mas o que ela fez antes? Ela antes pegou um garoto de 14 anos, o policial, vizinho dele, pegou o garoto de 14 anos e colocou na frente e falou assim, entra você, que se ele atirar, pega em você e não pega em mim. E foi no quarto do cara, ele dormindo com a esposa dele, e acordou ele com o bico do fuzil. Aí ele acordou, assustado, tá? O cara falou, pô, por que tu não tá acordado tomando café para ir trabalhar? Aí ele falou, pô, cara, eu
só trabalho à tarde e à noite, eu sou professor de Kung Fu e tal, dou aula. Aí ele foi, olhou as medalhas dele, os troféus e tal. Tá bom, pode voltar a dormir. Bateu com um fuzil assim, né? Pode voltar a dormir batendo com um fuzil nele, né? Então, assim, é essa situação humilhante, né? Você, ele com a esposa dele na cama, ser acordado, ele falou, pô, o cara cheio de equipamento. Ele falou, o cara era um monstro, meu irmão, parecia um Godzilla dentro da minha casa, né? Então, assim, voltando à questão da ONG, é isso. Eu acho que as coisas têm que ser começadas a colocar no seu devido lugar, entendeu? É óbvio que tem ONGs e ONGs, a gente sabe disso. Não estou colocando todo mundo no mesmo patamar e no mesmo saco, não é isso. Generalização é burrice, né? Existem ONGs e ONGs. Agora, que a ONG é ONG e movimento social é movimento social. Entendeu? E a luta do movimento social não pode ser pautada como está sendo pelas ONGs. Entendeu? É isso. Bom, tá saindo o som? Tô achando baixo. Tá saindo? Oi, para quem não me conhece, eu sou Fátima, arquiteta, e estou participando do Favela Não Se Cala como apoio coletivo técnico junto com o Maurício. E o que eu vim aqui para chamar a atenção, porque a proposta que o André fala, né, do Favela Não Se Cala, de ter autonomia, que as decisões saem do coletivo, foi a mesma proposta do Conselho Popular. E é algo que foi se desgastando e não teve condição de sustentar, né? Então, assim, eu estou fazendo isso, trazendo a realidade, assim, para parecer que antigamente eu era chamada de radical, hoje eu sou chamada de pessimista, mas o pessimismo no sentido de que enquanto a gente não tiver a compreensão de que não há saídas nesse sistema, a gente vai ficar tentando melhorar ele e a gente não vai a lugar nenhum. E, assim, desse tipo de coisa que a gente está tratando aqui, o que adianta a gente demonizar a ONG se os companheiros que são companheiros e lidam com as contradições de precisarem daquilo como meio de vida, também são militantes e o que fazem? E os movimentos sociais que têm que virar ONGs para ter acesso aos recursos dos programas? Não tem saída. Tem que virar personalidade jurídica e tem que virar ONG. Senão não acessa aos recursos. Então, assim, isso é o sistema que nos prende e coloca fechado. Então, não adianta a gente ficar lamentando, né? A gente tem que olhar essa realidade, assim, da realidade do valor, que é transformar dinheiro em mais dinheiro, e a gente faz isso e não tem essa consciência, né? Não tem essa consciência. Lá, Marx, no Capital, já falava que o capital é um sujeito automático, né? Essa possibilidade... agora, a gente faz o quê? Nada? É anarquia? Não, eu acho que a gente tem que pensar nesta realidade, e aí eu estou fazendo um apelo para a gente ir amadurecendo isso, no Favela Não Se Cala, nos companheiros que estão... Tem várias iniciativas, tem um coletivo dos atingidos pelas Transoeste, vai aparecer daqui a pouco pela Transcarioca, todas as trans, né? Porque agora já tem Transolímpica, tem de tudo, tem Transbrasil, tem tudo. Tem o coletivo, só não tem transparência. Tem o coletivo das comunidades atingidas da Pedra Branca, porque o maciço da Pedra Branca, moradores tradicionais que vivem fora do sistema, entre aspas, porque eles são agricultores, vendem a sua produção que fazem lá para os hortifrutis locais, entendeu? E nem precisam de ficar... Podem viver fora do sistema, olha que interessante, fora de ir ao mercado, pelo menos nessa parte de alimento, e eles estão sendo pressionados para sair. O Ministério Público já disse que tem que sair porque eles estão afetando o meio ambiente. Muito pelo contrário, né, eles estão lá muito antes dessa legislação existir, que eles têm que sair, mas é assim. Então, pensar nessa realidade, como é que a gente acessa aos recursos do Estado, porque a gente não vai deixar de acessar, né, até aí, porque senão como é que a gente sobrevive, e usa eles antissistemicamente, né? Sem ficar preso na agenda de ficar atendendo aos editais e correndo atrás, entendeu? Porque senão a gente vai ficar nessa lógica. Isso, eu não tenho solução, né? E não há solução individual, mas a gente vive numa sociedade sistêmica
horrível, né? É horrível. O capitalismo é isso, e a gente, nessa realidade, que é ampliar os territórios e inserir todos no mercado, só que sabendo que os sujeitos monetários sem dinheiro, como o Robert Cruz chama, os pobres que não têm, né, e tem que se virar para arrumar dinheiro, e estão aí, né, nas cidades, há muitos anos, nas últimas décadas, a única forma que pobre tem que morar é em favela. Isso não é um problema do Rio de Janeiro, apesar da primeira favela que se tem conhecimento seja no Rio de Janeiro, que é a Providência, né? Mas isso é a forma de viver dos pobres no mundo, porque é em volta das cidades que as pessoas conseguem sobreviver dessa forma, fazendo os ganhos e se submetendo a todas as piores condições de trabalho, de vender a sua força de trabalho. Então, é essa realidade que tem a gente que está se organizando, que pensa e que quer transformar, como é que a gente lida com ela. Acesso aos recursos sem ficar preso. Isso não é fácil, simples, porque a lógica do sistema é levar a gente a ficar preso a eles. Então, isso é o trabalho do militante, que está dentro da ONG e está dentro da comunidade, está no movimento, lutando. Então, eu não... Ah. André. Não, todo mundo que está na luta, gente, quer dizer, todos os militantes que estão, né? Sim. Ué, como é que faz? Aham. Mesma coisa. Ainda tem o benefício da dúvida, de ter prazer, né? Porque muita gente vende sua força de trabalho e não tem prazer nenhum, né? Ah! A única ONG comunista que eu conheço é alemã, ligada ao Partido Comunista Alemão de antigamente, vermelha. Levanta essa porra aí da Rosa Luxemburgo. Aqui, a ONG chama Rosa Luxemburgo, mas é uma ONG vermelha. Tem ONG amarela, branca, tem cor de cu. Esse é vermelho. A única coisa substitui por cor de burro quando foge. Bom, eu já falei o que eu tinha que dizer, mas eu acho que essa é uma... Eu queria ver você falando um pouco sobre como a gente, dentro do Favela Não Se Cala, conduz isso, colocar isso nas reuniões que tem acontecido, entendeu? Uma coisa, essa reflexão, né? Já que ali tem reuniões mensais e a gente pensar nessa realidade, tá? E eu queria até que o Jorge, depois mais tarde, falasse sobre o porquê que ele acha lá do Conselho Popular, que ele tem uma experiência rica, qual foi a dificuldade, entendeu? Obrigada. Bem, eu acho que acontece um fator que não foi colocado aqui, que é extremamente perigoso, que há serviços que deveriam ser prestados pelo poder público, onde há uma terceirização, onde o poder público deveria atuar, as ONGs atuam, né, e com recurso do poder público. Né? Então aqui eu vou citar duas ONGs, que é onde esses camaradas estão, não piso o pé, que é o Afroreg e a CUFA. Eles não me representam. Eles não me representam. Tá, o Júnior está milionário, o MVBio está milionário, eles não me representam.
Não me representam mesmo. Tá? Só para citar essas duas maiores. Então, assim, o Favela Não Se Cala, ele não tem e não terá vínculo partidário. A gente pode usar os mandatos, sim, que são mandatos populares, mas recurso nenhum, eu não aceito recurso nenhum. Eu tenho amizade com alguns políticos que são mandatos populares. Favela Não Se Cala, ele sobrevive com o recurso do que os companheiros depositam. E graças a Deus estamos conseguindo. Fizemos as camisas, fizemos o blog. E é assim que vai ser até o final. Movimento que partidariza tem prazo de validade. Eu vi vários findarem. Então, assim... São capitalizadas. Ah, tá. É Favela Não Se Cala, blogsport.com. Tem um vídeo lá do seu Tunico. Vocês vão se emocionar, uma família centenária da Babilônia, que ele está sendo obrigado a sair porque está na área de proteção ambiental. Assim, vocês vão se emocionar. Não, Favela Não Se Cala, blogsport.com. Eu acho assim, só para falar um pouquinho a mais, que as pessoas, quando elas vêm para a luta, é por uma questão individual, porque nós vivemos numa sociedade capitalista que gera em nós o pior sentimento, o mais podre que o ser humano pode ter, que é o individualismo. Ontem a gente fez uma doação de roupas e brinquedos para a parte mais pobre da Babilônia, e eu fiquei notando que as pessoas pegavam além da sua necessidade. Pô, não tinha necessidade, mas isso é do ser humano. Esse nível aí nunca alcança um nível de satisfação, né? Se está chovendo, está ruim. Se está calor, está ruim. A gente nunca está satisfeito. Então, assim, esse individualismo, ele está no inconsciente das pessoas. Agora, a gente tem que criar uma metodologia de, quando as pessoas vierem para a luta, trazidas por esse sentimento individualista, inserir nele o coletivo. Eu acho que essa é a grande jogada. Não, assim, eu estou te entendendo. Eles só não podem ter o poder de representatividade. Eles não nos representam, não representam meus anseios. Tá? Ele pode ser direita, ultradireita, ele pode opcionar, é opcional. Agora, ele não pode, isso está sendo dado a essas pessoas. Né? Eles falam pelas favelas, foi como a companheira falou. E ele não pode falar por mim, ele não me representa. Eu tenho o poder de ser representante, acabar com essa coisa de representante. Eu posso me representar. Sabe? Eu estava estudando aquele filme A Batalha de Argel, quem segurou a revolução até o final foi aquele boxeador analfabeto. A gente pode sim, tem condições de puxar a luta, sabe? Mas está no inconsciente. Quando eu falo na favela, muita gente fala que é besteira. Pô, André só fala merda, ô cara nojento. Aí quando vai você lá falar, ele senta para ouvir, porque já está no inconsciente dele. Ele já aprendeu que tem que ouvir você falar. Então assim, a gente tem que desconstruir isso aí também. Lembrando os 3 tempos que o professor Adrelino tinha dito, são 3 tempos para falar da mesma formação, do mesmo movimento de formação dentro de uma sociedade. Nós tínhamos High Hitler, depois High Capital e agora é High Média. Porque principalmente através da mídia que se faz hoje,
é que se omite e se comete a violência de tornar o cidadão invisível. Se construir a invisibilidade do cidadão. Num país que é para todos. Deve ser para todos, os brasileiros. Porque ele até aqui tem sido visto como um excelente país e um excelente negócio para o capital estrangeiro. E essa associação traz para a nossa vida, transporta para a nossa vida a compra do discurso de que não somos capazes de construir uma sociedade justa e igualitária. Como se constrói hoje o discurso de que a Petrobras não é capaz de explorar o pré-sal, quando foi ela que descobriu. E aí trazem técnicos estrangeiros para se especializarem no nosso país, usando de maneira perversa a lei dos 2/3. 2/3 de brasileiros são braçais, os técnicos são nossos, para especializar nossa mão de obra e mantê-los como escravos. Usar a técnica de empurrar para trás, empurrar para o atraso. E é isso que nós temos que vencer, essa mentalidade de comprar o discurso do outro. Não podemos nos deixar empurrar para trás. Temos que avançar. Aqui, caralho. Tá aqui. Nós falamos de ONGs. Tem um capítulo, capítulo 6 de um livro chamado Ensaios contra a Ordem, que eu comprei, eu não falei com você ainda, ela fez a minha proposta, viu? Que eu comprei em 1994, vindo James Petra, um professor da Universidade de Nova York, marxista, comunista, vermelho, roxinho, tá? Escreveu Ensaios contra a Ordem. Muita gente não gostou desse livro, com toda razão. No capítulo 6 é sobre as ONGs. Ele falava em 1994, falava que as ONGs eram um grande instrumento do neoliberalismo, a substituição do Estado pelas ONGs. Isso em 94. A Cláudia já disse, sem conversar comigo, me tirou a minha proposta, de xerocar isso para cada um de nós aqui. Por quê? Esse curso não é uma porra de um cursinho, não. É avançado. Para entender aquele artigo, tem que ler 3 vezes, entendeu? Cada um, mas é um curso completo sobre o ONG, aquele artigo. E depois vamos fazer o debate aqui, tá bom? Gente, oi? Certo. Boa. Traz aqui, vamos xerocar, animal. Ó, gente, tá aqui o... Vai ter uma aula nesse curso, Claudinha, de direita, esquerda, que a gente vai estudar, André, bem também nessa aula. Escuta aqui. A formação das ideias. O que é esquerda, o que é direita, o que é liberalismo, o que é socialismo, o que é capitalismo. A ideia das ideias políticas, é isso, é uma síntese. Vem uma pessoa de São Paulo, o professor Reginaldo de Moraes, que vai dar uma aula para a gente, se eu não me engano, bom, não importa a data, a gente vai avisar todo mundo e vai convidar você, André. Está no programa, tá? E aí a gente vai pensar essas ideias, o que significam essas ideias, o que significa ser de esquerda, o que significa ser de direita, o que a humanidade ganha com ideias de esquerda, o que a humanidade ganha com ideias de direita, ou ganha ou perde. Eu acho que vai ser bom para a gente fazer essa conversa. Tá? André, você quer falar alguma coisa mais? Quer se despedir? Então se despede, depois a gente quer... a gente se apossou. A gente vai comprar o trabalho do Eduardo para presentear André, professor Andrelino, Fátima, e nosso agradecimento por terem trocado a praia.
pelo Sindicato dos Engenheiros nesse sábado. Então, Eduardo, explica o que faz. Quem, não sei aqui. André vai se despedindo, então, depois Eduardo explica o trabalho dele que a gente vai oferecer. Eu queria agradecer o convite, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, falar um pouquinho mais de maneira sistemática como o sistema tem agido dentro das comunidades pacificadas. A próxima reunião vai ser no Vidigal, vou estar indo na segunda-feira, o pessoal já me ligou. Geralmente as reuniões são aos domingos, tá? Se iniciam às 10 horas da manhã, termina mais tardar 2 horas da tarde. Então eu queria que fosse passada a lista de e-mail para a gente entrar em contato. Pode deixar com a companheira também, com a companheira Fátima, que depois ela passa para vocês o dia da reunião, que eu vou estar indo lá segunda para saber qual vai ser o dia. Tá? E queria agradecer essa oportunidade, né, de participar, de falar um pouquinho da nossa luta, da luta orgânica, porque não adianta ter uma estrutura de fora se dentro está rachado, está dividido. Então, assim, organicamente, a luta tem que ser orgânica, contínua. O problema é a continuidade, a falta de continuidade. O sistema não para, nós não podemos parar. Então, eu quero só agradecer. Obrigado.